Depois desses alongamentos aí, nós ficamos um pouco mais acordados, nós já sorrimos. Vamos para mais um momento da Palavra de Deus aqui nesse momento. Deus abençoe todos vocês. Vamos fazer uma breve oração. Oremos. Santo e eterno Pai, nesse momento nós nos entregamos em Tuas mãos. Sim, Deus. Nós estamos aqui reunidos, Pai, com um só propósito, o propósito da descida do Espírito Santo em nossas vidas. Senhor. Amém. Sabemos que o Espírito Santo, Pai, pode nos restaurar e nós precisamos de restauração. Verdade, Deus. Nós sabemos histórias, Pai, testemunhos de pessoas que o Senhor transformou, que o Senhor libertou. E Verdade. nesse momento nós estamos buscando transformação para a nossa vida. Amém. Nós, mesmo conhecendo a palavra, Pai, ainda vivemos uma vida longe de Ti. E nesse momento nós pedimos o Teu Santo Espírito para nos aproximar de Ti. Amém, para termos Senhor. um relacionamento mais íntimo contigo, Pai. Amém, Nós sabemos que só assim nós iremos ir para o céu. Verdade, e nós queremos Deus. ir para o céu. Por isso nós pedimos nesse momento, Pai, nós clamamos a descida do Teu Santo Espírito Sim, Deus. no meio de nós nesse momento. Amém, Senhor. Vamos abrir a Tua Palavra agora, Pai, e nós pedimos que o Senhor faça-nos compreender a Tua Palavra e que esses ensinamentos, Pai, possam ser fixados na nossa mente para que nós possamos lembrar deles quando nós precisarmos. Sim, quando Deus. nós se sentirmos indignos, nós lembrarmos de que o Espírito Santo pode nos libertar e sermos Sim, Deus. libertos em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Vamos lá, pessoal. O próximo tema que nós vamos ver agora é guiado pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui nesse dia, nessa noite, nessa madrugada, pedindo para nós termos uma vida guiada pelo Espírito Santo. Nós necessitamos todos os dias de uma transformação. Transformação essa que somente o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas. Verdade. Amém. Então, nós precisamos clamar pelo Espírito Santo para que nós tenhamos a vida transformada e restaurada pelo Espírito Santo. Quem quer ter uma vida restaurada, diga um amém. Bem forte. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Lucas 2, do 25 ao 35. Queridos, durante aproximadamente 400 anos, Deus não se revelou ao povo. Nós vimos ali no final do Antigo Testamento, onde Deus se revelou para Malaquias, e Deus passou 40 anos sem se revelar 400. para as pessoas. 400 anos. Eu disse quantos? 40. Eu disse 40? Perdoe. Deus passou 400 anos sem se revelar para o povo. Nossa. Mas, durante esse período, existiam homens e mulheres piedosos e cheios do poder de Deus. Em todos os momentos da história, seja 2000 anos atrás, teve pessoas cheias de poder de Deus. Em todos os Amém. momentos da Eu creio. história, Deus tem o seu remanescente. Seja agora, seja 40 anos atrás, seja 2000 anos atrás, Deus sempre tem o seu remanescente. Verdade. E durante esses 400 anos, ia dizer 40 de novo, né? Durante esses 400 anos, Deus tinha pessoas cheias de Espírito Santo, cheias de Verdade. poder de Deus. Nós temos o exemplo de Maria, né? Nós temos o exemplo de Ana, de Zacarias, João Batista, né? Mas nós vamos ler agora sobre um personagem chamado Simeão. Vocês abriram aí Lucas? Sim. Lucas 2. 12, 2. 2. Lucas capítulo 2. Vamos ler um pouquinho da história desse rapaz. Do outro lado. Lucas capítulo 2. A partir do versículo 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este era o quê? Justo. Justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. Amém. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo.
segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua Salvação. a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aqui nós encontramos a história de um personagem que ele é pouco mencionado na Bíblia, um personagem que teve um grande destaque pela sua sensibilidade ao Espírito Santo. Nós encontramos aqui que ele foi guiado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, e estava o quê? A outra característica? Estava cheio do Espírito Santo. E nós precisamos ter uma vida transformada, cheia do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. E era por isso que Simeão era uma pessoa extraordinária. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser pessoas extraordinárias. Nós precisamos fazer coisas extraordinárias. Simeão viu a José e Maria entrarem pelo templo com um bebê no colo. Não foi o que todos os outros viram. Quando Maria, José e o menino entraram no templo, pessoas de classe pobre, as pessoas viram apenas uma mulher pobre com seu marido e sua criança. Provavelmente eles estavam um pouco mal vestidos, mas Simeão, ele viu alguma coisa além daquela família pobre. Ele viu o sacrifício. Amém. Ele reconheceu que aquela pessoa, que aquela criança era o sacrifício divino. As pessoas não decidem se tornar extraordinárias, elas decidem realizar coisas extraordinárias. Simeão, ele foi extraordinário porque ele reconheceu que aquela criança era o sacrifício divino. E nós precisamos ser pessoas extraordinárias. O pastor Diego, ele fez uma postagem esses dias a respeito do gol da seleção na Copa, né? Foi um gol extraordinário, mas nós não podemos, nós precisamos ser extraordinários. Vou passar, Davi. Faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Quando nós fazemos grandes coisas para Deus, nós esperamos grandes coisas de Deus. Nós temos o exemplo de Moisés, que Moisés fez coisas extraordinárias para Deus, e Moisés foi o único que conseguiu ver a Deus, nem que seja de costas. Por quê? Porque ele realizou coisas extraordinárias em nome de Deus. E por isso que ele foi abençoado, por isso que ele foi uma pessoa extraordinária. Não é verdade? Simeão, ele tornou-se extraordinário por ter uma boa reputação. A Bíblia fala, no primeiro versículo que a gente leu, que Simeão tinha duas características, né? Qual era a primeira? Justo. Segunda, justo e piedoso. Simeão, ele era uma pessoa justa e piedosa. O que é uma pessoa justa? Vem do verbo de Caios, que a primeira se refere a agir com retidão. A Bíblia diz que Simeão, ele era reto, que Simeão, ele era justo. E a segunda palavra se refere a piedade ou devoção, que quer dizer eulabis. Simeão, ele era uma pessoa devota ao seu Deus, era uma pessoa cheia de Deus. É por isso que ele tinha o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque ele tinha uma vida de devoção a Deus. Então, quando a Bíblia menciona Simeão, apresenta logo as suas características. Simeão era uma pessoa de devoção a Deus, e é por isso que ele conseguiu observar o Salvador naquela criança. Amém. A combinação justo, vamos ler comigo? A combinação justo e piedoso, bem que poderia indicar que Simeão se conduzia de tal modo que sua conduta com respeito aos homens era justa, e para com Deus era piedoso, era alvo da aprovação divina. Simeão
só foi uma pessoa guiada pelo Espírito Santo porque ele tinha uma vida de devoção, porque ele tinha uma vida de adoração a Deus e ele era uma pessoa justa. Pode passar aqui. Deus está preocupado com a nossa reputação. Se nós fôssemos ao meu trabalho, ao trabalho de vocês, e perguntassem às pessoas que trabalham conosco, como é essa pessoa aqui no trabalho, você sentiria medo? Como que nós estamos se comportando no nosso trabalho, na escola, na faculdade? Deus, Ele está preocupado com a nossa reputação. Ele está perguntando assim: você tem uma boa reputação? Como você se comporta dentro da sua casa com sua esposa? Como você se comporta com o trabalho? Deus está preocupado em saber o que nós fazemos fora da igreja. Deus deseja saber o que é que nós fazemos. Ellen White diz: um bom caráter é mais precioso que posses mundanas, e a obra de formá-lo é a mais nobre na qual se possam empenhar os homens. Nós precisamos ter o caráter transformados pela palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, pode transformar o nosso caráter. Nós conhecemos vários testemunhos de pessoas que teve o caráter transformado pela palavra de Deus. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela serve para exortação, para todas as coisas, mas ela serve principalmente para transformação. E por meio do Espírito Santo, nós podemos ter uma vida transformada. Amém. E é esse o desejo de Deus, que nós tenhamos um bom caráter, que nós tenhamos um caráter transformado pela sua palavra, para que nós possamos ser usados pelo Espírito Santo. Amém. 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 A primeira vinda de Jesus a essa terra não foi notada por muitas pessoas. No caso de Simeão, isso foi possível, porque ele era totalmente guiado pelo Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo, ele não chega do nosso lado com uma arma: agora você vai fazer o que eu disser. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo haja em nossas vidas. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo venha à nossa vida e faça uma transformação. É necessário a nossa permissão. Nós precisamos permitir, nós precisamos se deixar nas mãos de Deus para permitir que o Espírito Santo faça esse trabalho. Nós precisamos nos ajoelhar e dizer: Santo Deus, tem coisas no meu coração que precisam ser retiradas. Amém. E eu peço que o teu Santo Espírito retire isso do nosso coração. Amém. Muitas vezes a gente pede, a gente clama, a gente busca a Deus, a gente passa a noite em oração por uma coisa que está nos incomodando. A gente ora, a gente pede por coisas que estão me incomodando. Tá faltando isso em casa, minha esposa tá com isso. A gente ora pelos nossos problemas, a gente ora pelo que está nos incomodando, mas nós precisamos orar por aquilo que está dentro de nós e que incomoda a Deus. Nós precisamos orar por aquilo que está dentro de nós, e o Espírito Santo fala ao nosso coração todos os dias para a gente desistir daquilo, para a gente tirar, a gente não tira. Nós precisamos orar por isso. É por isso que Simeão tinha uma vida transformada, porque ele se deixava ser guiado pelo Espírito Santo e, acima de tudo, ele tinha devoção a Deus. Amém. A coisa mais importante na nossa vida, queridos, é ter uma vida de devoção a Deus, porque quando nós temos uma vida de devoção a Deus, o Espírito Santo vem e faz esse trabalho em nossas vidas. Que seja, Senhor. Sem o Espírito Santo, não é possível perceber que Cristo está vivo. Verdade. O Espírito Santo fala ao nosso coração que Cristo está perto de voltar. Sim. O Espírito Santo nos ajuda a entender o sacrifício de Cristo. O Espírito Santo nos ajuda a compreender que nós recebemos já a salvação. O Espírito Amém, Santo nos ajuda a compreender que Cristo está perto de voltar para concluir a salvação. Amém. Por quê? Oh, glória. Nós não vamos receber a salvação quando Cristo voltar. Nós já recebemos a salvação e ela vai se concluir quando Cristo voltar. Amém. A coisa Glória a mais Deus. linda do cristianismo é saber que nós não precisamos guardar sábado, nós não precisamos devolver dízimo, nós não precisamos fazer nada disso para conseguir a salvação. Por quê? Verdade. Porque a salvação já nos foi dada. Amém. Aí a gente se pergunta: se a gente não precisa guardar sábado, não precisa devolver dízimo para conseguir a salvação, por que que a gente faz tudo isso? Tem uma historinha de uma mulher que ela era casada com um homem mau. E todos os dias essa mulher apanhava desse homem. Até que um dia o rapaz bateu as botas e ela conquistou outra pessoa, um homem de Deus, servo de Deus, um crente.
E ela casou com esse cidadão, homem de Deus. E teve um dia que esse cidadão vinha chegando do trabalho e ela começou a chorar. E ele chegou até ela e disse: querida, por que você está chorando? Aí ela disse: meu outro marido, ele quando chegava em casa e que eu não tinha feito tudo, ele me batia. E eu tenho muito medo de você me bater, porque hoje não deu tempo de fazer tudo e ainda tem coisa para fazer. E eu tenho medo que você me bata também, me agrida. Aí ele falou: querida, deixa eu te contar uma coisa. Eu amo você e tudo que você fizer dentro dessa casa é em resposta ao meu amor por você. Eu quero que tudo que você faça dentro dessa casa seja em resposta ao meu amor por você. A vida cristã é saber que nós estamos casados com um noivo que não quer o nosso mal e que ele quer que nós respondamos com amor. Então, a gente guarda o sábado, a gente devolve o dízimo em resposta ao amor que Cristo nos deu na cruz. Amém. É por isso que a gente guarda o sábado, é por isso que a gente devolve o dízimo, porque nós já recebemos a salvação. Então nós não guardamos o sábado para receber a salvação. Nós guardamos o sábado porque a salvação já nos foi dada e falta ser concluída na volta de Jesus. Mas o ponto importante é que sem o Espírito Santo a gente não reconhece isso. A gente não reconhece que Cristo é o nosso Salvador, a gente não reconhece que Cristo morreu por mim, e a gente vive uma vida longe da palavra de Deus porque a gente não reconhece. A gente viu uma encenação que Cristo pagou o preço por nós, mas a gente, sabendo que Cristo pagou o preço por nós, a gente não quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, a gente não quer buscar o Espírito Santo. Pode passar, Davi? Pode passar essa daí também? 3 características de Simeão. Vou passar, Davi. A primeira característica: unção. Verso 25 diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Vocês entenderam isso? Repita comigo aí. O Espírito Santo estava sobre ele. Mais uma vez. O Espírito Santo estava sobre ele. Queridos, nós precisamos nos consagrar a tal ponto que as pessoas cheguem e digam: olha, o Espírito Santo está sobre aquele rapaz. Amém. O que foi que aconteceu quando Moisés viu a presença de Deus? Moisés brilhava, as pessoas viram Moisés e disseram: ele está diferente, ele está com um brilho diferente. Quando nós estamos com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo está sobre nós, as pessoas reconhecem que nós somos diferentes. Amém. As pessoas reconhecem que nós estamos cheios do Espírito Santo e nós se enchemos do Espírito Santo através de quê? O batismo do Santo Espírito na vida do cristão é essencial para a sua sobrevivência espiritual. Sim. Queridos, nós só vamos ver as pessoas enxergando que nós estamos cheios do Espírito Santo quando nós recebermos o batismo do Espírito Santo todos os dias, dentro do nosso quarto de joelhos. É verdade. Pode passar, Davi? Deus deseja refrigerar. Vamos lá comigo? Todo mundo. Deus deseja refrigerar seu povo mediante o dom do Espírito Santo, batizando-os novamente em seu amor. Amigos, o desejo de Deus é batizar a gente todo dia. Amém. O desejo de Deus é que a gente se encha do Espírito Santo todos os dias. Sim, Deus. Nós estamos fazendo uma jornada aqui na igreja de 40 dias. Amigos, é uma delícia. Verdade. É uma delícia receber o poder do Espírito Santo nas primeiras horas da manhã, porque Sim. nós passamos o dia todo em oração, em comunhão com Deus. Eu sempre costumo falar do meu trabalho que na sexta-feira lá tem um som perturbador. E nessa sexta-feira agora, ontem no caso, foi diferente. Porque eu saí daqui preenchido com o Espírito Santo. E a música eu tocava todo tempo. Eu não lembro nem que música eu tocou, porque eu estava cantando louvores a Deus. Amém. Porque o Espírito Santo me preencheu. Nós Amém, precisamos ser batizados pelo Espírito Santo todos os dias. Sim, Senhor, verdade, Deus. Pode passar isso daí também?
A igreja precisa entender que o avanço da obra está diretamente ligado e condicionado ao batismo diário do Espírito Santo. Verdade. E o derramamento Da chuva serôdia. Amém? Amém. A igreja precisa do derramamento do Espírito Santo para se manter viva. A igreja precisa entender que essa obra da salvação ela só vai avançar quando nós individualmente nos enchermos do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Esse cara aqui, ele falou: a batalha contra as forças do mal tem se tornado cada vez mais feroz, mais terrível. Estou convencido de que existe uma única solução para o problema que enfrentamos como indivíduos e como igreja. Há apenas quantas? Uma provisão para nossa necessidade. Qual é a provisão? O poder do Espírito Santo, o derramamento da chuva serôdia em nossa vida e serviço. Querido, isso é uma necessidade existencial. Nós precisamos disso nas nossas vidas. Nós precisamos da chuva serôdia, nós precisamos do derramamento do Espírito Santo para nós termos uma vida boa. Nós temos uma batalha a enfrentar. E a nossa arma principal para vencermos essa batalha é o derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Verdade. Então, o nosso clamor hoje é: Senhor, derrama o Espírito Santo em nossas vidas para nós termos uma vida transformada e que nós possamos concluir a obra do Evangelho em nosso tempo. Deus seja louvado. Amém, Mateus Pai. 3, verso 11 diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é Mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem falou essas palavras? João Batista, João Batista falando de Jesus. Jesus, queridos, é a fonte ilimitada do Espírito Santo. Se nós queremos buscar o Espírito Santo, nós precisamos buscar a Jesus. Sim. Vou passar ali. Revelação. Diz o que aí? O Espírito lhe revelara que não morreria antes de ver o Cristo, o Messias prometido. Queridos, Simeão, ele tinha um desejo. O desejo dele era ver o Cristo. Ele queria ver Cristo antes de morrer. E a Bíblia fala que o Espírito Santo revelou a ele. O Espírito Santo proporcionou. Queridos, o Espírito Santo nos proporciona tanta coisa boa. O Espírito Santo, ele proporciona aquilo que a gente quer. Qual era o único desejo de Simeão? Ver a Cristo antes de morrer. E quem foi que proporcionou isso? O Espírito Santo. Por que nós não buscamos o Espírito Santo como deveríamos buscar? O Espírito Santo, ele realiza grandes trabalhos em nossa vida. E podemos concluir que o Espírito Santo atua nas mentes humanas apresentando as verdades. E foi isso que aconteceu na vida de Simeão. O Espírito Santo atuou na vida de Simeão a ponto de revelar para ele o Cristo Jesus. Amém. Quando você tiver uma dúvida, clame ao Espírito Santo, pois a Bíblia diz que ele nos ensina. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Naquela mesma hora, o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Amigos, o Espírito Santo, como eu falei, realiza grandes obras nas nossas vidas. E é uma obra grandiosa, ele nos ensina. Ele nos ensina tudo o que a gente precisa dizer, tudo o que a gente precisa fazer para levar as verdades bíblicas. Pode passar, Davi? Ele nos apresenta o caminho. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Muitas vezes na nossa vida a gente perde de vista o caminho. A gente sabe pela palavra de Deus o caminho que a gente deve andar, mas o Espírito Santo, ele nos mostra o caminho. E nós precisamos buscar a chuva serôdia. Nós precisamos buscar o caminho que nós devemos andar.
o Espírito Santo ele nos ajuda a saber em qual caminho nós devemos andar. Nós necessitamos da chuva seródia. Existiam a chuva seródia e a chuva temporal. A chuva seródia, ela era derramada antes da colheita, para preparar os frutos, né? Não. A seródia, ela era derramada para preparar os frutos para a colheita. Exatamente. Preparada no início. Há um texto que diz que Jesus Cristo virá e vai mandar os seus anjos para buscar quem? Os escolhidos. Os escolhidos. Queridos, quando Cristo voltar e escolher os escolhidos, nós só vamos estar no meio deles se nós recebermos a chuva seródia. Porque a chuva seródia é que vai nos preparar para a colheita. E Cristo, Ele está bem pertinho de chegar para fazer a colheita. Amém. Ora E a vem, nossa Senhor Jesus. necessidade era estar preparados para essa colheita. Sim, Deus. Nós precisamos nos preparar. E o apelo que eu deixo aqui nessa noite é que a gente possa clamar pelo Espírito Santo todos os dias para nos prepararmos para a volta de Jesus, para estarmos preparados para a colheita. Amém. Deus abençoe todos vocês. Amém. Glória a Deus. Santo Deus e bom Pai de misericórdias, nesse momento nós nos entregamos em Tuas mãos, Pai, com o desejo de receber o Teu Espírito Santo, com o desejo de receber a chuva seródia, Pai. Nós sabemos que Jesus está perto de voltar. Sim, Deus. E não vai mandar os seus anjos buscar os escolhidos. Sim, Pai. Nós sabemos que nós só seremos escolhidos se recebermos a chuva seródia para estarmos preparados Senhor. para a colheita. Verdade. A colheita está bem pertinho, Pai. E nós precisamos receber essa chuva para estarmos preparados. Sim, Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Amém. Porque o Senhor derrama essa chuva sobre nós para nos Amém. preparar. Louvado seja o Teu santo nome, porque o Senhor coloca o Teu Santo Espírito sobre nós para nos convencer que precisamos nos preparar e nos capacitar para a Tua vinda. Sim, Deus. Nesse momento nós nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.